Oi, gente, tudo bem? Mestre Solares aqui falando novamente com vocês. Este vídeo, especificamente, estou fazendo a pedido de muitos, também para homenagear essa grande deusa, esta grande senhora ligada ao destino de sacerdotes legítimos luciferianos, que é Astaroth, ok? Astaroth é uma energia feminina. Respeito os colegas que atuam dentro da egrégora de Goetia de Salomão e que a tratam como energia masculina, tá? Aí tudo certo. Mas Astaroth é uma energia feminina extremamente poderosa. Ela é responsável, a pedido de Lúcifer, de Sofia, por auditar, por desenvolver canais legítimos luciferianos, tá? Então é muito comum Astaroth cuidar dos sacerdotes, sacerdotisas, mestres luciferianos, sumos sacerdotes, que são verdadeiramente legítimos, ok? Por que eu falo isso? Quem já tentou acessar a energia de Astaroth vai reconhecer, quem tentou acessar a energia verdadeira de Astaroth vai reconhecer algumas características do que eu vou falar aqui. Primeiro, Astaroth não é uma energia fácil de você acessar. Na verdade, não é uma energia fácil dela corresponder. Por quê? Porque a Astaroth tem algumas peculiaridades. Então ela adora, por exemplo, ficar testando o sacerdote até ela decidir se vai tutoriá-lo ou não. Quando eu falo que ela adora ficar testando, isso pode levar mais de ano, tá? Por quê? Porque Astaroth é extremamente exigente no que concerne a disciplina sacerdotal, disciplina da pessoa que ela vai desenvolver, que ela vai desenvolver a mediunidade, os poderes mediúnicos, magísticos, ela também faz isso. Mas ela tem uma particularidade vamos colocar dessa forma, em relação a esta exigência de disciplina e responsabilidade, que é muito, muito, muito forte e que ela não abre mão, não existe negociação, não existe... Hoje eu estava cansado, se você, por exemplo, acordou com a Astaroth, que você vai, durante 20 dias, às 4 horas da manhã, fazer um rito, ela não quer saber se você vai chegar em casa cansado, bêbado, do jeito que for. Você vai ter que fazer. Se você não faz, ela simplesmente se retira. Ela retira a egrégora dela. Ela não faz questão nem de punir a pessoa. Ela simplesmente vira as costas. E aí, meu amigo, para você reconquistar a confiança de Astaroth é bem trabalhoso. Vamos colocar dessa forma, né? Não é à toa que a Astaroth, ela ocupa a posição de juíza dentro da causa luciferiana. Então, ela tem um poder, uma outorga de decisão, ela possui jurisprudência de decisão através do seu trono absurdo. Assim, é muito forte, é muito grande, entende? Ela pode executar, por exemplo, um sacerdote, uma sacerdotisa que esteja sujando a causa luciferiana. Não estou falando que ela vai fazer a pessoa sofrer um acidente, não é nada disso, ela simplesmente apaga a pessoa. Se a pessoa então vai a público e fala algo dela que não é, ela vai limitar
a atuação dessa pessoa, ela vai limitar essa pessoa de diversas formas, ela vai fechando portas, ela vai fechando caminhos. Como uma consciência feminina cósmica, tá? Não é uma consciência planetária, é uma deusa que traz um poder absurdo cósmico, que inclusive insere seu DNA em algumas mônadas, inclusive ela chama os seus, né, de filhos, de filhas, filhas de Astaroth, filhos de Astaroth. E é muito perceptível você notar se aquela pessoa realmente possui a conexão e está conectada com Astaroth. É uma pessoa Caxias, extremamente detalhista, extremamente metódica, extremamente, para alguns, chata, vamos colocar dessa forma. Esta é a vibração e a frequência que Astaroth faz com que essa pessoa tenha. É a percepção perante tudo à sua volta, o grau de exigência que essa pessoa tem. A ela foi entregue por Lúcifer a responsabilidade de despertar, encaminhar, desenvolver, formar os sacerdotes luciferianos da nova era, que vão ser canais de propagação das informações que Lúcifer e Sofia e Lilith necessitam que seja propagado na sociedade. Óbvio, isso é um trabalho de formiguinha, para que a retomada do planeta, a libertação da sociedade, da humanidade, da prisão religiosa seja manifestada. Então, Astaroth cumpre um papel importantíssimo, né? Dentro de alguns grimórios e algumas literaturas colocam ela como tesoureira infernal. Enfim, como tesoureiro, né? Ainda põe ela como masculino, o que ela não é. Isso, na verdade, é uma grande, vamos dizer, chacota de Javé, né? E ainda coloca, além de colocar como masculino, coloca como uma entidade que traz um cheiro ruim. Tem nada a ver com Astaroth. Nada a ver. Eu já descrevi o trono de Astaroth. Vou descrever, eu descrevi num podcast. Vou descrever novamente para vocês, mas é importante entender algumas funções de Astaroth, né? Como grande matriarca do poder, como grande coordenadora espiritual de casas legitimadas por Lúcifer, divindade, tá? Não Lúcifer arcanjo, né? Quem tá nessa não vai conseguir acessar Astaroth mesmo, porque não é a conexão com Lúcifer, né? Correta. Ela traz um poder pessoal para o sacerdote que ela tutoria, que ela audita. Quando eu falo audita, auditar é porque ela corta, tira ou abafa algumas faculdades mediúnicas, se a pessoa estiver se utilizando do nome dela ou se utilizando do nome de Lúcifer de uma maneira equivocada. Porque a Astaroth, ela é muito chata no sentido de exclusividade, né? Então é muito interessante porque eu tenho um templo aqui na minha casa, além do meu templo físico, e ela exige reinar, né? Ela exige ser soberana, ela exige ela e ponto, né? Como juíza, como essa característica, mas ela não tem uma postura mimada. É assim, você quer? É isso aqui. Você não quer? Tchau. Não me enche o saco. Entendeu? É preto no branco, é pragmática, é direta e objetiva. Então, ela gosta de formar, lapidar, desenvolver. Gosta, assim, né? A função dela. Sacerdotes no geral. Sacerdotes legítimos, quando eu falo, tá? Sacerdotes a qual ela abre o campo mediúnico
abre o campo de leitura oracular, ela auxilia a pessoa a se tornar fisicamente como receptáculo próprio oráculo, né, captando, intuindo, ouvindo, vendo e lendo passado, presente e futuro. Isso é bem característico de Astaró. Ela desenvolve essa abertura mediúnica àqueles que ela chama de filhos, né, filhos, filhas, enfim. Porque existem muitas pessoas que trazem, né, o DNA cósmico na sua mônada, em desdobramento aqui, como alma encarnada, os códigos genéticos de Astaró. Tá? Ela gosta de trabalhar em causas de minoria. Tudo que vai afrontar Javé, digamos assim, não por isso, obviamente, mas ela sustenta, trabalha e auxilia, né? A questão é essa exigência máxima dela em relação à disciplina, em relação à responsabilidade, né? E quando a pessoa deixa de cumprir, do nada você para de sentir energia de Astaró, tipo, é um eco vazio. Aliás, é muito comum a pessoa começar a chamá-la, sacerdotes começarem a chamá-la, e nas primeiras semanas ou até meses, é assim, ó, cri, 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 cri. Não quer dizer que ela não está ali, mas ela está testando, ela está avaliando esse sacerdote, né? Poucas, quando eu falo poucas é porque realmente são poucas, mas existem algumas pombogiras na linha de Quimbanda, obviamente, que trabalham para Astaró também, dentro da sua legião, e desenvolvem um trabalho fenomenal com os seus médiuns. Geralmente são pombogiras que são levadas a serem assentadas, já assentadas, e de pessoas que possuem cargo dentro de Quimbanda, ou seja, mametos ou tatas, ou sacerdotes de Quimbanda, assim, no geral, né? Então existem pombogiras, existem exus que atuam dentro do campo de Astaró também. Ela auxilia Lúcifer em questões muito maiores daquilo que a gente pensa, né, do que as pessoas colocam. Ela trabalha prosperidade na pessoa, ela trabalha magnetismo, ela desenvolve o coeficiente de frequência emanada através do terceiro olho e das têmporas de seus canais, a fim de que a pessoa otimize o processo de manipulação mental. O que isso significa? Que Astaró desenvolve na pessoa um poder de manipulação mental em outras pessoas, através do pensamento, através do que a pessoa quer, através da compreensão de uma conversa que a pessoa talvez não esteja alcançando, e ela faz isso através do Ajna, que é o chakra do terceiro olho, ajustando captação de frequências, não só na pituitária, mas principalmente na pineal, embora a pineal esteja conectada ao coronário, mas mexe também no coronário, e dos chakras das têmporas, ajustando esse senso de equilíbrio, de conexão, né? Trabalha não somente quer dizer, ela trabalha com homens, mulheres, trans, enfim, não tem diferença alguma, tá? Ela é excelente para o canal, na verdade, quando você adquire, como qualquer outra divindade, adquire a confiança e a lealdade dela, mas tem uma característica que a diferencia. Ela cuida das questões financeiras daquela pessoa de uma maneira muito exorbitante, vamos colocar assim. O que eu quero dizer? Quero dizer que Astaró não é uma divindade que vai te trazer pouco dinheiro, 10, 15, 20 mil reais, dentro de um conceito
do que outros daimons podem trazer. Ela traz muito mais, mas muito mais, mas muito. A Astaró verdadeira. Não existe um limite desde que você aceite trabalhar muito e às vezes dormir pouco, mas tenha disciplina, tenha responsabilidade, seja uma pessoa organizada, porque a Astaró exige isso. A Astaró exige onde o seu local de culto ocorre limpezas, a limpeza constante, tudo tem que estar limpo, até mesmo quando se usa como que eu vou explicar isso? Até mesmo quando se usa Egé, vamos colocar dessa forma. Aliás, todas as divindades ligadas que aceitam e trabalham com Egé, não é algo que você deixa lá sujo, ou embolorando, ou criando mosca, como alguns assentamentos dentro da Quimbanda, por exemplo, que precisa com que isso aconteça para que nasça, por conta do bolor, que é vida e tudo mais, larva e tal. Essas divindades daimônicas, divindades que são intermediárias, são espíritos de intermediação com Lúcifer, com o trono de Lúcifer, com Sofia, com Lilith, elas não aceitam sujeira. É muito pelo contrário do que as pessoas pensam. Tudo tem que estar sempre exímio, limpo, seja Astaró, seja Sith, Asmodeus, Beelzebub também, que as pessoas, o Senhor das Moscas, tem que estar tudo limpo. Tudo muito, e é tudo muito bem cuidado no seguinte sentido: você não espera dias, é assim, é horas, você coloca ali no máximo no outro dia. Você vai lá e precisa limpar, você precisa deixar tudo como ela gosta, como eles gostam, mas a Astaró, ela tem essa peculiaridade de exigir essa limpeza. Dentro do seu culto cerimonial também, ela aceita, pede muitos tipos de cristais, tá? Muitos tipos de cristais. Ela trabalha dentro da energia dragônica, não estou falando draconiana, tá? Dragônica, dragões alados. Serpente, dentro da energia de serpente, e tanto que eu tenho uma cobra legalizada, com o que ela pediu, né? E eu havia ganho uma já, tudo legalizado, obviamente. Ela atua dentro dessa energia réptil das serpentes, tá? E dos dragões também. É uma energia muito visceral, mas não é um visceral que se impõe. É um visceral natural que simplesmente sem causar. Ela não faz essa questão, tá? A não ser que seja alguns dos seus legionários. Não é a característica de Astaró. Embora, como eu disse, ela gosta, sim, de exclusividade no seu culto, no templo onde você está cultuando ela, mas isso tudo depende do papel de cada sacerdote, porque Astaró sabe discernir e personalizar esse papel. Vamos colocar desta forma. Não ache você que, pelo simples fato de você ser sacerdote, você que é sacerdote que está assistindo este vídeo, aliás, espero que assistam, espero que estejam assistindo, que trabalha, que atua com Astaró, ou que não trabalha, não necessariamente ela vai aceitar pelo simples fato da pessoa ser sacerdote. Porque existe, não estou falando nem de moralidade, mas estou falando de características comportamentais que a Astaró não abre mão, né? Que é a disciplina da pessoa, a responsabilidade da pessoa, o cuidado em detalhes com os seus ritos, dentro dos seus ritos. É comum a Astaró também solicitar, óbvio, isso ocorre dentro de um fundamento que eu não vou passar aqui, mas vou apenas pincelar a informação, mas é comum gestacionar, vamos colocar dessa forma,
um de seus legionários para que a pessoa absorva, para que o sacerdote ou sacerdotisa, o mestre, a mestra, absorva, fazendo um processo simbiótico astral através do seu corpo físico, esse legionário. Eu passei por esse processo, o processo gestacional não necessariamente dura 9 meses, mas é no mínimo. No meu caso, o processo gestacional durou mais de 1 ano, deste ser que depois a Astaró escolhe a lua certa, porque ela trabalha bastante dentro da energia lunar também, e o dia, para que seja integrado a energia desse legionário com este sacerdote. Este processo gestacional exige determinados ingredientes, vamos colocar dessa forma, que são fundamentos, que obviamente eu não posso passar aqui publicamente, né? Mas para aqueles que seguem dentro de um pacto com Astaró, recebem essa informação e trabalham e lapidam. A Astaró, ela faz um trabalho de anos na lapidação comportamental, intuitiva, mediúnica, daquele canal, daquele receptáculo que ela aceitou trabalhar o seu sacerdócio, né? É muito difícil, muito difícil, mas não é uma regra generalizada, mas é muito difícil ela aceitar pactuar-se com quem não possui destino ou caminho sacerdotal, tá? Eu havia explicado para as pessoas em um podcast que eu não vou saber agora qual, como que é o trono de Astaró, então eu vou descrever aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia. Obviamente, eu estive neste local em projeção astral, algumas vezes, ainda vou até, enfim. Mas o trono de Astaró, eu vou tentar explicar e vocês vão tentando visualizar aí na mente de vocês. Imagina que é um dos tronos que sustenta, né, o trono de Lúcifer, uma das colunas que sustenta, possui duas figuras femininas, uma de cada lado, seu trono no meio, sua coluna no meio. À frente, tem uma grande pira de fogo, gigantesca, com um raio gigantesco. De um lado, uma dessas mulheres, vestindo vermelho, escarlate, possui uma grande serpente negra, que fica atrás de onde essa mulher está sentada, de onde esta sacerdotisa está sentada. A outra, também vestindo vermelho, possui uma grande serpente branca. E ao contrário do que as pessoas pensam, a serpente branca amaldiçoa e a serpente negra abençoa, né? Então, saía do trono dessa coluna do meio aqui um decreto e aparecia nessa pira de fogo, estou explicando para que vocês entendam, aparecia nessa pira de fogo faces de pessoas que fazem culto a Astaró, que estão fazendo culto, ou que a chamam, ou que estão sendo atacadas, executadas através da contratação de outra pessoa da egrégora de Astaró. E aparecia estes rostos, essas faces, ou ora felizes, ora tristes, se esguelando o rosto, né? Essa grande serpente branca, quando eu falo essa grande serpente branca, imagina uma serpente de 15, 20 metros, gigantesca. Quando esta sentinela, que tem a serpente branca, abria os olhos, né, e abria a boca, e o olho todo branco, e julgava aquela pessoa, ou aquelas pessoas, poucas pessoas, porque não era de grande quantidade, pelo menos aonde me levaram projetado para poder ver. E essa pessoa era julgada profana. Quando eu falo profana, é alguém que está
blasfemando o nome de Astaró, utilizando o nome de Astaró de uma maneira errada, ou só para ganhar dinheiro, ou para dizer que é uma coisa que não é, ou enfim, fazendo cagada, né? Querendo fazer cagada, vamos colocar dessa forma, com a egrégora de Astaró. Essa grande serpente vinha e comia esse rosto. Quando a pessoa que aparecia ali estava ok, estava fazendo o correto, estava honrando a egrégora da grande juíza de Lúcifer, Astaroth, a serpente negra, do outro lado, vinha e jorrava um óleo que caía em cima da cabeça dessa pessoa ali, da face que estava, e essa face era abençoada e subia. Obviamente, novamente, a mulher que estava aqui, escarlate, abria os olhos, era tudo negro, abria a boca, saía energia, a serpente negra vinha e banhava a pessoa que estava ali em óleo. O que eu quero dizer com isso para que você entenda e qual que é a simbologia disso? Eles sabem quem usa o nome deles em vão, quem usa o nome deles de maneira equivocada, quem usa o nome deles por oportunismo, de uma maneira negativa, e que acaba sujando a causa de Astaró, sujando o que Astaró representa, e eles sabem que realmente está trilhando um caminho luciferiano, sendo o receptáculo da causa no planeta, na sociedade a qual a pessoa convive e socializa, e fazendo e cumprindo as diretrizes de uma maneira que realmente deveria cumprir. Então, até quem atua, né, com o nome de Astaró de uma maneira não luciferiana e que acaba tentando usar o seu nome em vão, acaba recebendo um decreto da própria Astaró e da sua legião de execução, seja de derrubar, seja a pessoa começa a ficar biruleibe, ou aquilo que a pessoa tinha começa a ser retirado, ou a pessoa começa a perder a vontade de atuação dentro da espiritualidade mediúnica, porque ela mingua essa vontade na pessoa para que a pessoa pare de fazer besteira, né? E principalmente usando o nome dela, usando o nome de Lúcifer. Então, assim, a Astaró é extremamente exigente. Por outro lado, aqueles sacerdotes, sacerdotisas que cumprem e atuam da maneira correta e legítima que a Astaró exige, recebem as suas bênçãos, porque ali, quando o ori da pessoa é ungido com esse óleo que sai da boca da serpente negra, já é definido prazo, tipo assim, olha, esse rito foi aceito. É isso. Então imagine que essas pessoas que aparecem ali na pira de fogo central são pessoas que estão fazendo chamadas, fazendo rituais, cerimônias, propagando o nome, falando o nome de Astaró, mexendo na energia de Astaró de alguma forma, seja individual, não me responsabilizo para quem faz culto, rito coletivo aí para ganhar dinheiro, cobrando 50, 60 reais, ela não aceita. Então você acha que aceita, legal, respeito, tudo certo. Astaró é extremamente exigente dentro do processo magístico, dentro do processo espiritual, que é utilizado para convocar a sua legião. E principalmente convocar ela, ou fazer pacto com ela, ou algo nesse sentido. Então, assim, é uma grande deusa que abençoa e executa, que a ela foi confiada a definição e a decisão de julgar muitas coisas dentro do trono de Lúcifer. Óbvio que eu poderia ficar 10 horas aqui falando de Astaró, porque é muita informação mesmo, né, fora os relatos e tudo mais, mas eu explicarei melhor para as pessoas que estarão no evento, no Luciferax. Obviamente que as pessoas que são aceitas para pactuação no Astaró, às vezes a pessoa não é sacerdote, sacerdotisa,
não possui uma casa, não possui um templo, mas é interessante porque a pessoa ela é aceita porque está no destino dela ter um templo, está no destino dela ter uma casa como sacerdote, como ponto de emanação, como coluna, antena de emanação da egrégora luciferiana na sua cidade e criando essa grande rede aí que está aos poucos despertando as pessoas para não mais aceitarem a prisão religiosa, ok? Quando você faz o culto a Astaró e você não quer mais, ela simplesmente, ok, vira. Não existe essa cobrança. A Astaró ela só vai executar quem estiver fazendo cagada em nome dela, em nome de Lúcifer. Não só em nome dela. Ela também executa pessoas, sacerdotes, que utilizam o nome de divindades que possuem coluna de sustentação do trono de Lúcifer, que é a representação do trono da verdade cósmica universal local aqui na nossa galáxia. É por isso que chama trono de Lúcifer, porque ele é o soberano, né? Mas é uma representação, um braço do trono da verdade cósmica universal sustentado por Sofia. Universalmente, mas aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, chama-se trono de Lúcifer, porque é Lúcifer quem é o soberano e quem Astaró escolheu para realizar esse processo de libertação da humanidade, da religiosidade imposta através do temor, ou seja, do medo, pelo vulgo Javé. Tudo bem? Eu quero deixar aqui também o meu depoimento para Astaró, essa grande deusa, senhora, essa grande rainha, deusa mesmo, que é maravilhosa. Ela, cara, tanto que todos os meus oráculos ligados à linha luciferiana, por mais que eu tenha um oráculo de outro daimon ou de outra divindade, passa pelo crivo de unção e consagração da egrégora de Astaró, tá? Porque é batata, cara. Olha, nesses anos, eu nunca... É batata, assim. Saiu ali, você pode acreditar, confiar que vai acontecer. Ela confirmou, vai acontecer. Mas é muito interessante porque se você tentar... Por que eu falo isso? Porque muitos oraculistas sabem que, às vezes, o oraculista está ali manipulando as cartas, ou, enfim, o seu oráculo, e a vontade do oraculista acaba interferindo em algo que não deveria interferir, que é no fluxo energético do seu oráculo que está na sua mão, e ele consegue até manipular ali a resposta. Astaró, você não consegue, meu bem. Mas não consegue mesmo. Você pode jogar a mesma pergunta 10 vezes, as 10 vezes ela vai sair a mesma resposta. É impressionante. Mas é assim, ó, crava. Se ela falou, seja pro bem ou pro mal, aquilo vai acontecer. Vai, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Os oráculos respondidos pela legião de Astaró, tem um ser, um legionário que atua comigo, o que foi gestacionado, dentro da sua legião. Obviamente não vou falar um nome, até porque ninguém conhece o nome, né? É um nome que é dado depois, enfim, mas é batata, e que às vezes responde nesse oráculo, porque não é obviamente a própria Astaró, porque ela tem mais o que fazer, né? Já estive espiritualmente na presença da egrégora, quer dizer, da consciência de Astaró, é fenomenal, é uma deusa realmente belíssima, poderosíssima, uma irradiação que, se ela se apresentasse num ambiente assim para um humano, aquilo que vai ali é uma fagulha de menos de 1%, porque não sustenta a energia no local, e o próprio corpo, né, a própria matéria bariônica, os sistemas fisiológicos da pessoa não sustentaria e não aguentaria, né, a presença, porque é muito forte. É uma deusa antiquíssima que existe há... Eu não estou falando de milênios, nem de décadas de milênios, há mais de centenas de milênios, entende? E que tem muito poder, um poder incomensurável. Eu sou extremamente
feliz e grato por ter essa parceria, vamos colocar assim, não é amizade, mas é uma parceria de atuação e trabalho de Astaró com Astaró, e muito grato a tudo que Astaró já fez na minha vida, que foram muitas coisas, né? Quem me ordenou, por exemplo, e que veio e explicou quando eu tinha que ir para o Egito, para lá receber do próprio Lúcifer a outorga final sacerdotal, para poder falar em nome dele, né, como sumo sacerdote luciferiano, foi Astaró. Então, ela como juíza, ela vai ajustando tudo na vida da pessoa para que a pessoa entre no prumo, vamos colocar dessa forma, entre no caminho correto, no caminho certo do que ela precisa fazer e alcance o objetivo. Mas, diferente de outras divindades, ela não aceita que o processo seja capengando. Não, ela exige perfeição durante o processo. Entende? Diferente de outras divindades que você vai capengando, o que importa é lá no final você fazer, em cada etapa, não estou falando de pacto, mas em cada etapa do desenvolvimento de Astaró para com aquela consciência sacerdotal, seja homem, mulher, o que for, ela vai exigir um nível de perfeição muito absurdo. E se você não fizer, ela simplesmente quita, ela para, até você retomar, criar vergonha na cara e fazer as coisas corretamente do jeito que tem que ser feito. Ou até ela encher o saco, e se você fazer isso muitas vezes, algumas vezes, esquece, né? Nenhuma dessas divindades gosta de perder tempo com gente preguiçosa, com gente mimizenta, com gente que dá um jeitinho, né? Não, são divindades que exigem o correto. Você nunca na vida, por exemplo, vai prender Astaró dentro de um círculo, dentro de um triângulo, não a deusa Astaró, tá? O Astarô, lá da Grécia Salomônica, isso você prende, mas não é a deusa Astaró. A verdadeira Astaró, não. Você não nem se você quiser. Entende? Nem se você juntar 100 para fazer, enfim. É um poder incomensurável. Então, agradeço a Astaró por também auxiliar e sustentar o meu templo, auxiliar e sustentar a mim como sacerdote, dentro da minha jornada, dentro da minha caminhada. É uma energia que é sim, tá? É sim leal ao canal, que cumpre todas as diretrizes que precisam cumprir com ela. Não é uma egrégora que... Como que eu vou explicar? Só vai fazer se você for lá pedir. Quando eu falo que é leal, é porque às vezes ocorreu várias vezes comigo, eu nem estava pedindo algo, eu estava precisando no momento de precisar. Ela vem, avisa, ela vem e, isso aqui é assim, presta atenção naquilo. Quando eu falo ela, vocês entendem que é a egrégora legionária, né? Ela não baixa ela do trono dela para se vir até mim e falar, Solaris, é óbvio que ela sabe quem eu sou. Mas envia através dos seus, né? Solaris, presta atenção nisso aqui, Solaris, faz assim, Solaris, vai a público, fala assim, 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 assado, né? Ela tem um conhecimento absurdo de cosmogênese, da criação. Então, por exemplo, no último podcast que eu estive dando entrevista do Raul Ferreira Neto, que foi sobre cosmogênese, eu estava com a egrégora de Astaró acoplada no meu chakra, estrela d'alma, no meu chakra coronário, para que eu pudesse, através desse processo, decodificar as informações recebidas e passar de uma maneira, através do idioma português, que é o que a gente fala, as informações de forma que as pessoas pudessem compreender, ou, no mínimo, as suas almas assimilarem, caso elas tivessem alguma questão cognitiva que possuísse dificuldade de compreensão a nível consciente da informação que estava sendo passada, tá? Então, eu agradeço muito a Astaró, porque ela responde sempre, ela ensina sempre, e ela gosta disso, ela gosta de sacerdotes caxias, de pessoas caxias, pessoas metódicas, pessoas detalhistas, pessoas com grau de
de disciplina, perfeição, que beira a neurose mesmo, né? Agradeço também a Lúcifer, peço a Lúcifer que abençoe cada um de vocês que assistiram esse vídeo aqui até o final. Podem deixar as dúvidas, na medida do possível, minha equipe me passa, quem sabe eu grave algum outro vídeo futuramente. Eu quero deixar aqui registrado que as informações que eu passei aqui de Astaró foram autorizadas pelo próprio trono de Astaró, pelo próprio trono de Lúcifer, validadas, auditadas, mas não corresponde nem a 10% do que poderia ser passado, e com o tempo nós voltaremos ao público para passar outras informações. Espero que algum dia seja autorizado repassar, nem que seja alguns fundamentos mínimos de culto. O problema é o egocentrismo, não diria egocentrismo, mas a falta de inteligência emocional das pessoas de se olharem no espelho e enxergarem-se verdadeiramente, né, ter a humildade de se enxergar e saber o que elas podem e o que elas não podem fazer. É isso que acaba impedindo nós, quando eu falo nós, porque não sou apenas eu que atuo com Astaró, né, aqui no Brasil, enfim, de virmos a público e passar mais informações. O que significa? Tem gente biruleibe que vai simplesmente assistir um vídeo e falar, vou chamar Astaró. A pessoa nunca se comunicou nem com Lúcifer, não tem nem com Lúcifer, nem com nenhuma outra divindade, nunca viu nem o próprio Exu, a própria Pombagira, e acha que vai conseguir conectar com uma divindade dessa, e às vezes faz um rito lá em casa de uma maneira completamente equivocada. Tem gente que não se prepara nem tomando banho, nem para tirar a caca, a energia, os miasmas, ou não se prepara com respiração, não eleva a frequência, não sabe as codificações, as palavras corretas. Astaró tem o próprio idioma, além de algumas convocações em latim que podem ser feitos, específicas, né? Não estou falando de em, que você joga no Google, pega e tá essa lora fora em Astaró. Isso não é nada do que é uma convocação. Óbvio que funciona. Quando eu falo não é nada, não estou falando que não funciona. Eu estou dizendo que Astaró é um universo muito maior e muito mais complexo do que Taça Laura Foren, ok? Que ela vai passar. Eu tenho dezenas de tipos de convocações de frequências e egrégoras do trono de Astaró, seja para poder mental, seja para abertura mediúnica, seja oracular, seja para prosperidade, abundância, oportunidades e diversas outras, mas principalmente para retificação, ressignificação do próprio comportamento, de evolução e maturidade emocional, tá? É isso. Então, agradeço a Astaró, agradeço a Lúcifer, agradeço a você que ficou até o final. Se possível, se gostou, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.